procura na Bíblia todas as vezes que Deus interviu financeiramente na vida de alguém. Vê se Deus só supriu o que a pessoa estava precisando. Vê se não sobrou. Meu Deus. Deus, quando Deus faz, é para sobrar. Deus não faz nada para ser a continha, não, irmão. Não. Toda vez que Deus faz, Ele faz para sobrar. Porque Ele nunca está pensando só em você. Ele te vê como um canal para esse milagre alcançar outras pessoas também. Aleluia! Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 4. Diz assim: Então Adão coabitou com a sua mulher, com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. E declarou: Com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e dessa vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo. Essa tradução aqui que eu estou usando não é muito boa, deixa eu usar outra aqui. Aconteceu no fim de alguns dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, porém, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Eu estou usando aqui a minha Bíblia com referências gregas, né? E aí eu cliquei na palavra gordura. E a palavra gordura, ela também tem o sentido de abundância, do melhor. Então, Abel, ele não apenas trouxe o primeiro, mas ele trouxe o melhor. E provavelmente Abel, ele teve muito cuidado na hora de procurar esse animal que ele ia sacrificar ao Senhor. As primícias falam da primeira parte. A gordura fala da melhor parte. Ou seja, ele trouxe a primeira parte e da primeira parte ele queimou a melhor parte. E interessante quando a gente olha para a oferta de Abel, é que não havia lei nessa época. Não havia lei. Algumas pessoas de algumas denominações gostam de defender que havia lei antes da lei. Não, tinha uma lei oral. E aí eles querem provar que Adão e os filhos de Adão, eles dizimavam e eles guardavam o sábado e que eles... Só que Romanos, olha o que diz aqui em Romanos capítulo 5, verso 12 diz: Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 13. Porque até que a lei viesse, já havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então veja, o verso 14, preste bem atenção. Entretanto, reinou a morte de Adão até Moisés. Então Paulo está dizendo que de Adão até Moisés era um período que não havia lei. Danilo, se não havia lei, como que Abel, meu Deus, Sheikaba Ketamanasoteka. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Fala conosco. Se não havia lei, como que Abel sabia? Como que Abel sabia fazer aquele sacrifício? Como que Abel sabia que tinha que ser o melhor? Como que ele sabia que tinha que ser da gordura? Quando nós vamos para a lei, nós vemos que o padrão de Deus era esse. Trazer das primícias.
queimar a gordura. Mas como que Abel sabia disso? Isso só me faz pensar que Abel tinha um relacionamento com Deus. Porque a única forma de você saber o que fazer, sem ser mandado fazer, é se você for guiado por Deus. Então, em primeiro lugar, não havia uma lei escrita. Deus não deu os 10 mandamentos para Adão. Deus não deu estatutos para Adão. A única coisa que Deus disse para Adão foi para ele não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por algum motivo, quando Abel quis adorar a Deus, obrigado, Senhor. Quando Abel quis honrar a Deus, ele sentiu que ele não devia pegar uma ovelha manca. Talvez ali no momento que Abel estava escolhendo uma oferta, ele estava ali no meio do seu rebanho, ele olhou para uma ovelha, ele viu que aquela ovelha não estava muito bonita, e quando ele foi escolher, ele falou, não, peraí, o que mais iria me fazer falta? Qual seria a ovelha mais importante para mim? A primeira. É a primeira. Por algum motivo, no momento em que ele está escolhendo, o seu amor por Deus, a importância que Deus tinha na vida de Abel, o levou a dar a Deus o melhor. Meu Deus. Algum tempo atrás, 2 meses talvez, 2 meses e meio, o Senhor começou a me ensinar sobre ofertas. E eu comecei a falar de oferta, eu comecei a ofertar, porque quando o Senhor te ensina algo, querido, Ele não te ensina para você ensinar. Ele te ensina para você praticar. E aí depois você ensina aquilo que você vive. Então antes que eu começasse a ensinar sobre ofertas, eu comecei a praticar aquilo que eu estava aprendendo. E algumas pessoas, tanto no meu grupo quanto no grupo do meu Pai na Fé, que eu faço parte, algumas pessoas começaram a ficar chateadas. Algumas pessoas começaram a ficar chateadas, pensando assim, o foco mudou, o foco do grupo mudou, o foco do canal mudou, agora o assunto é dinheiro. Não, o assunto nunca foi dinheiro. Esse grupo ele só tem um assunto. Qual é o assunto, Danilo? Oração em línguas? Não. O único assunto desse grupo é Jesus. E qualquer outro assunto que for falado aqui sempre vai ter a ver com Jesus. Então, oferta não tem a ver com dinheiro. Oferta oferta tem a ver com adoração. Oferta tem a ver com honrar ao Senhor. Porque Deus não precisa de nada. Eu também não preciso de nada. Danilo, mas eu pensei que você precisava para você poder não ter que sair para vender, ficar em casa, ensinando, estudando, aconselhando as pessoas. Eu pensei que você precisava de dinheiro. Não, não preciso de dinheiro. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. E se todas as pessoas que me seguem agora, eu tenho entrado num lugar em Deus, querido, que se todas as pessoas que me seguem agora decidissem, as pessoas que têm ofertado agora, decidissem parar de ofertar na minha vida, eu tenho certeza que Deus ia cuidar de mim do mesmo jeito. No início, quando eu comecei a transicionar da minha vida profissional para o ministério integral,
eu confesso que eu tive muito medo. Você tem esposa, você tem 3 filhos, você tem aluguel, você tem cartão de crédito, você tem compra do mês. E eu confesso que eu fiquei muito receoso. Mas o Senhor foi me ensinando a depender dele. Então, por que eu estou falando isso? Como eu disse, né? Eu tinha uma mensagem pronta, eu ia falar sobre cura. Lá em Provérbios, capítulo 4, quando fala sobre inclinar os seus ouvidos às palavras do Senhor, porque são vida para os que a encontram e saúde para todo o seu corpo. Era desse texto que eu ia falar. Mas o Senhor me trouxe para cá. E eu quero continuar lendo. Diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Então veja, o Senhor não se agradou somente da oferta. Se agradou de Abel e da oferta. Aleluia. Então, Deus não se agrada somente da oferta, daquilo que você dá a Ele. Deus se agrada de você. Isso significa que Deus não está olhando muito para o que está nas suas mãos. Deus, ele está olhando para o que está no seu coração. E muitas vezes, todas as vezes, o que está nas nossas mãos revela o que está no nosso coração. Então, quando Jesus ele parou ali na frente daquele gasofilaço, eu fico imaginando hoje, querido, se eu estivesse numa igreja e tivesse ali um recipiente para receber ofertas, e eu ficasse parado ali, de olho, para ver quanto que as pessoas estavam ofertando. Mas na verdade o texto não diz que Jesus estava vendo quanto as pessoas estavam ofertando. O texto diz que Jesus estava vendo como elas estavam ofertando. E havia ali muitos ricos, levando grandes quantias, mas uma viúva chama a atenção do Senhor. Ela tem 2 moedas, e ela joga aquelas 2 moedas, e Jesus vira para os seus discípulos e diz que aquela mulher deu mais do que todos os outros. Como isso é possível? E Jesus diz, porque os outros deram do que sobrava. Do que sobrava. E o Senhor, ele tem me ensinado algo, querido. O que sobra é esmola. O que sobra é esmola. Quando você estuda a forma como Deus organizou a nação de Israel, você vai ver que o que sobrava era destinado aos pobres. Quando havia uma lavoura, uma colheita, Deus dizia, olha, se por acaso você estiver lá colhendo e cair uma espiga no chão, não pega, deixa lá, para os pobres poderem vir catar. Agora, por que vai cair uma espiga no chão? Vai cair no chão porque você não está conseguindo carregar, você botou ali um monte de espiga e o cesto está cheio, e você está carregando aquele cesto cheio, e aí você coloca... Meu Deus, é umas coisas que Deus vai me falando assim na hora da mensagem, que eu não penso antes. E Deus me dá a imagem desses homens colocando esses cestos em cima de charretes, e aí os animais vão puxando a charrete, só que o cesto está tão cheio que algumas espigas vão caindo da charrete. E Deus disse, não volta para buscar, continua andando, deixa cair, porque os pobres vão vir depois catando. Aí você tem a história de Ruth. Vocês lembram de Ruth? Noemi, Ruth ia para o campo de Boaz catar espiga. É disso que a gente está falando. Aquelas espigas que caíam. Agora, por que caía? Você acha que um cesto com um pouquinho de espiga lá no fundo vai cair alguma coisa? Não vai, querido.
Caía porque estava transbordando. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Os pobres serão alcançados quando você transbordar. E as pessoas, elas não gostam que eu fale de transbordar, de abundância, como se Deus não gostasse disso. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Outras traduções dizem, Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Imagina do filho. Se ele tem prazer na prosperidade do servo, imagina o que ele sente quando ele vê o filho dele prosperar. Davi disse, o meu cálice transborda. Deus é um Deus de abundância, sim. Se Deus se preocupa com os pobres, então Deus te quer transbordando. Por quê? Para que você não aguente carregar tudo sozinho. E aí caia, sabe? Você está tão cheio, eu preciso ajudar alguém, meu Deus. Veja o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios, recatalamando sotocaba, lecatiza, levadosa, manda, tuzi, tese, calivati. Aleluia! Interessante que 2 Coríntios 9 está falando de oferta aos pobres. Paulo, ele estava fazendo uma coleta nas igrejas para levar dinheiro para Jerusalém, onde os irmãos, havia uma seca na época e os irmãos estavam precisando de ajuda. E olha o que Paulo ele diz aqui, 2 Coríntios 9, verso 8. Certos de que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, em todas as áreas da sua vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades supridas, transbordeis em boas obras. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu procurar aqui a minha Bíblia com referências gregas. 2 Coríntios capítulo 9. Vamos ver. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Para quê? A fim de que, tendo sempre, repita comigo assim, tendo sempre. Tem pessoas que acham que Deus te quer tendo nada, ou tendo de vez em quando. Não, Danilo, eu não acho que Deus está preocupado que eu tenha dinheiro. Será que Deus está preocupado que você honre a Ele? Será que Deus está preocupado que você honre o seu pastor? Será que Deus está preocupado que você tenha para ajudar quando alguém te pedir ajuda? Porque tendo sempre, porque sempre vai ter alguém precisando de ajuda, por isso que você tem que ter sempre. Você sempre tem que ter dinheiro no seu bolso, sempre você tem que ter dinheiro na sua conta, para ajudar quem precisar. Deus pode fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Sustentar uma obra, um canal como esse, que abençoa tantas pessoas, será que isso é uma boa obra? Sustentar um homem de Deus que prega uma palavra correta, que foi ungido por Deus e que o ministério dele produz fruto na vida das pessoas, será que isso é uma boa obra? Ajudar um irmão que está em momentos de aflição, de dificuldade, dar comida para quem está com fome, será que isso é boa obra? Deus está dizendo que Ele quer fazer abundar em você toda a graça, para você ficar cheio do Espírito Santo. Aleluia, cheio. Não, querido, para você ficar cheio de dinheiro. Ah, Danilo, eu não gosto de ouvir esse negócio de que Deus quer me deixar cheio de dinheiro. Então fica sem, irmão. Se quer ficar sem, fica. Agora, não vem com hipocrisia aqui no meu canal, não. Sendo que você passa o dia inteiro pensando em dinheiro. Eu não ensino essas coisas para fazer você ficar pensando em dinheiro. Eu ensino você a honrar a Deus e crer que Deus vai honrar você.
Você não vai sair dessa live aqui para correr atrás de dinheiro, não. Quem não aprende o que eu estou ensinando aqui é que vive correndo atrás de dinheiro, porque não sabe como aplicar os princípios da palavra. E ao invés de você correr atrás de dinheiro, Deus fazer o dinheiro correr atrás de você. Não, você vai correr atrás de Deus. Você vai correr atrás do seu chamado. Mas você vai aplicar os princípios da palavra, de honrar a Deus, de honrar o seu líder, de abençoar os pobres e de dar com liberalidade, de repartir o pão, de semear de manhã, de tarde, de noite. E aí você não vai precisar correr atrás de dinheiro, porque Deus vai fazer o dinheiro correr atrás de você. Essa palavra aqui não é sobre ganância. Essa palavra aqui é sobre você honrar a Deus e Deus te honrar. Deus te honrar. Ah, Danilo, Deus honrar é dinheiro? Também. Também. Procure na Bíblia os homens que foram honrados por Deus. Deus honrou José. Como que Deus honrou José? Colocando José num lugar de honra e de poder ajudar as outras pessoas. Toda vez que Deus honrar alguém, Deus sempre vai honrar essa pessoa, dando a ela a capacidade de ajudar outras pessoas. Deus não faz nada na sua vida para ficar na sua vida. Deus não trabalha desse jeito. Ah, não, irmão Danilo, eu creio que Deus... Eu não creio nesse negócio sabe, de Deus me encher de dinheiro, de eu ter muito dinheiro. Eu acho que isso daí é do diabo, porque vai corromper o meu coração, eu posso me desviar. Eu estou pregando para pessoas que amam o Senhor. Você vai parar de orar se Deus te der dinheiro? Você vai parar de louvar Ele se Ele te der dinheiro? Você vai parar de servir a Ele se Ele te der dinheiro? Ou você vai usar esse dinheiro para servir a Ele muito mais? Ou você vai usar esse dinheiro para honrar Ele muito mais? Para fazer mais ainda do que você já está fazendo para Ele? Pelo amor de Deus. Se Deus vai fazer dinheiro chegar na sua vida e você vai se desviar, tem algum problema com o seu coração. O problema não é o dinheiro, o problema é você. Agora, eu duvido uma pessoa que prospera praticando os princípios da palavra desviar quando tiver dinheiro, porque ao longo do caminho, essa pessoa ela foi quebrando a aliança com Mamon. Porque ninguém prospera com Deus sem se desapegar do dinheiro. Deus só vai fazer você ter aquilo que não tem você. Deus está disposto a te dar tudo que não tem ao seu coração. Se o seu coração for dele, querido, ele não tem problema nenhum. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. E quando Deus mudou o cativeiro de Jó, a Bíblia diz que Deus deu em dobro. Meu amigo, o cara já era o homem mais rico do Oriente. Deus deu o dobro. Se Deus tivesse algum problema em enriquecer alguém, por que Deus está dando o dobro para Jó? Deus não tem problema nenhum, querido, em prosperar pessoas que o amam. Porque pessoas que o amam, essas sim, essas são as que têm que prosperar. Quem tem que prosperar é quem? É o ímpio? Que vai gastar o dinheiro dele com noitada? Que vai investir em coisas para propagar o pecado? Vai ver aí os vídeos. Vai ver os vídeos da Anitta aí, os vídeos de cantores, de mulher rebolando. Vai ver aí como é que é a qualidade dos vídeos. Vai ver quanto dinheiro é gasto para financiar a prostituição. Você acha que a prosperidade é para quem? É para o ímpio? Não, Deus disse, minha é a prata, meu é o ouro. Quando Deus criou essa terra, Ele colocou prata, Ele colocou ouro. Dinheiro é papel, querido. Esse dinheiro aí, esse papel aí, ele só tem valor porque tem ouro. Tem ouro.
lá na casa do tesouro. Esse papel ele só tem valor porque tem ouro. Aí você acha que quando Deus estava colocando ouro na terra, diamante, riquezas na terra, ele estava colocando para quem? Para os ímpios? A Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, a Bíblia diz, e os fez sair com prata e com ouro. Você sabe para que os egípcios usavam aquela prata e aquele ouro? Para honrar os seus deuses. Sabe para que Israel usou aquela prata e aquele ouro quando chegou no deserto? Para construir o tabernáculo. Claro, quando eles foram para Arão, que era um homem que não tinha intimidade com Deus, aquele ouro foi usado para construir um bezerro de ouro. Sim, se você não tiver debaixo de uma visão que te leve para ter comunhão com o Espírito Santo, para honrar, usar a sua renda para honrar a Deus, e num lugar onde se fala de prosperidade sem o Espírito Santo, sim, você pode ser levado para uma ganância e você vai adorar a prosperidade. Mas essas mensagens que eu ensino não é sobre adorar a prosperidade, não é sobre valorizar o dinheiro, é sobre valorizar o Senhor, é sobre valorizar as pessoas, é sobre valorizar a obra de Deus. Obrigado, Senhor. Verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento também suprirá e aumentará. Com Deus você tem aumento. Com Deus você tem aumento. O que dá semente ao que semeia e pão para quem come suprirá. Isso aqui está falando de Deus suprir aquilo que está em falta. E as pessoas elas param aí. Elas ficam aí nesse egoísmo. Se você parar na provisão, você é egoísta. Sabe aquela pessoa que fala assim, não quero muito não. Não quero muito não. Eu quero, se eu tiver o suficiente para eu viver, tá bom. Pagar meu aluguel aqui. Isso é egoísmo, irmão. Porque se você tem só o suficiente para você viver, como é que você vai ajudar a obra de Deus? Como é que você vai ajudar as outras pessoas? Não! Deus não é só o Deus da provisão, não. Deus é o Deus da abundância também. Procura na Bíblia todas as vezes que Deus interviu financeiramente na vida de alguém. Vê se Deus só supriu o que a pessoa estava precisando. Vê se não sobrou. Meu Deus. Deus, quando Deus faz, é para sobrar. Deus não faz nada para ser a continha, não, irmão. Não. Toda vez que Deus faz, Ele faz para sobrar. Porque Ele nunca está pensando só em você. Ele te vê como um canal para esse milagre alcançar outras pessoas também. Aleluia! Obrigado, Senhor. Quando Deus faz, é para sobrar, irmãos. Quando Deus tocou na vida daquela viúva, claro, primeiro aquela viúva honrou a Deus. Elias disse, traz primeiro para mim. Nossa, irmão Danilo. Você fica ensinando aí que se a pessoa não tiver semente, às vezes ela vai ter que sacrificar o pão. Deus me deu essa palavra algumas semanas atrás. Está lá em Eclesiastes capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas. Nem sempre você vai ter semente. Porque a Bíblia não diz que Deus dá semente para você semear. Não é isso que está escrito? Veja. Aquele que dá semente ao que semeia. Ou seja, Deus dá semente para quem já está semeando. Não é para quem vai semear, não. Ai, um dia eu vou semear. Quando Deus me der, eu vou semear. Quando eu tiver, eu vou semear. Vai semear nunca. Danilo, mas eu não tenho para semear. Eu só tenho pão para comer. Eu tenho aqui só o suficiente para eu pagar minhas contas. Lança o teu pão sobre as águas. Todos os semeadores começam pelo pão. Ou quase todos, né? Tem pessoas que já são prósperas naturalmente. Elas trabalharam, elas estudaram,
elas têm ali uma prosperidade ali, natural, e agora elas vão começar a trocar. Paulo diz para Timóteo, fala para os ricos não confiarem nas suas riquezas, mas para eles aprenderem a entesourar para si uma verdadeira riqueza. Ou seja, o rico, naturalmente, aquela pessoa que trabalhou, se esforçou e naturalmente, às vezes até sem Deus, ela conquistou uma riqueza, essa pessoa ela precisa não confiar naquilo ali, porque aquilo ali pode ir embora a qualquer momento. Pode ter uma crise e o vento levar aquilo embora. Esse rico natural, ele precisa começar a trocar essa riqueza por riqueza espiritual. Ele precisa começar a juntar tesouro no céu, para que ele tenha uma riqueza sobrenatural. Mas quem está na pobreza, irmão, quem está na miséria, como eu estava, precisa entender o que eu vou falar agora. Presta atenção aqui, vem cá. Eu não estou falando isso porque eu quero arrancar nada de você, não. Teu pão não me serve de nada, querido. Eu vou falar de novo. Seu pão não me serve de nada. Aí o Danilo fala isso porque ele quer arrancar de quem não tem nada. Para que eu quero, gente? Você vai tirar aí. Ah, Danilo, eu tô com R$5 aqui só, para eu comprar um pão de tarde. Eu vou deixar de comprar o pão, eu vou jejuar e eu vou ofertar, vou fazer esse sacrifício. Irmão, R$5 vai fazer diferença em quê na minha vida? Mas na sua vida vai fazer muita. Se isso é tudo que você tem, vai fazer muita diferença na sua vida. Vai abrir uma porta onde o sobrenatural vai entrar, a unção de multiplicação vai entrar e tudo vai mudar na sua vida. Agora, a pessoa achar que eu estou ensinando isso aqui porque eu quero arrancar dos outros? Se eu fosse estar preocupado em tirar dinheiro, eu ia estar aqui com uma palavra mais voltada para quem tem dinheiro. Eu ia estar atrás de empresário, atrás de quem tem, no mínimo aí, ganhando de R$3.000 para cima. Que se for me dar alguma coisa, aí vai me ofertar R$200, R$300. Agora, eu ficar preocupado em tirar R$2 dos outros, R$5, pelo amor de Deus, irmãos. Eu quero tirar você do lugar onde você está. Eu quero te ensinar a prosperar no reino de Deus. Quero ensinar você, porque eu já sofri muito. E aonde eu fui ferido, eu vou ser usado por Deus para curar. Deus me ensinou como que sai da escassez para a abundância. E eu vou ensinar para você. Agora, cuidado. Cuidado. Jesus veio para os que eram seus e os seus os rejeitaram. Cuidado para não rejeitar uma mensagem que está vindo para salvar você. Cuidado para não rejeitar uma palavra que está vindo para libertar você. Porque se você fechar o seu coração e não gosto, não quero mais ficar ouvindo Danilo falar de prosperidade, não, tchau, vou embora. Você acha que eu estou perdendo alguma coisa? Você acha que eu estou perdendo alguma coisa? A Bíblia diz, ele veio para os que eram seus, Jesus. Jesus é a palavra. Toda palavra que Deus envia, ela vem com poder nela. A Bíblia diz, ele veio para os que eram seus, os seus o rejeitaram, mas os que o receberam, receberam poder. Quando você recebe uma palavra, você está recebendo o poder que aquela palavra carrega. E essa palavra que eu estou pregando, ela está carregando o poder de mudar a sua vida financeira. Jesus, ali naquele texto de João, ele veio como Filho de Deus. Quem recebeu o Filho de Deus, a palavra como Filho de Deus, recebeu poder para quê? Para se tornar filho de Deus. E quem recebe uma palavra de prosperidade, recebe poder para quê, irmão? Para se tornar próspero. Aleluia! Uma mensagem de finanças vem para te tornar próspero. E aí, se você rejeita essa palavra, você está rejeitando a sua prosperidade. Você está rejeitando o poder que essa palavra carrega. Deus disse, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual eu enviei. Deus está enviando essa palavra para te tirar do lugar onde você está e te levar para o próximo nível. Então recebe a palavra, porque essa palavra ela está vindo com o poder já necessário para fazer ela se materializar na sua vida. Então, Danilo, se eu tenho muito pouco, se eu estou numa situação de escassez, como que eu faço para ativar o sobrenatural de Deus na minha vida?
lança o teu pão sobre as águas. Quando Deus me falou isso, eu fiquei com medo na hora de ensinar isso, porque parece uma mensagem de crueldade. Uma pessoa que já não tem nada vai tirar do sustento dela. Foi isso que aquela viúva fez. Jesus disse: todos os outros deram do que sobrava, mas essa mulher deu do seu pouco, do seu sustento, tirou. Muitas vezes você não tem sobrando para dar. Você vai ter que tirar do seu sustento. Por isso que lá em Eclesiastes 11 está escrito: lança o teu pão. Você já viu você semear pão? Você não semeia pão, você semeia semente, mas o texto está falando sobre semear o pão. Semear pão, querida, é quando você não tem semente mesmo. Agora, você começa semeando pão, só que quando você semeia o pão, automaticamente você se tornou um semeador. Quando você semeia o seu pão, ou seja, você tem pouco, mas você tira do pouco, você se tornou um semeador naquele momento. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Deus dá semente para quem semeia. Então se você começou a semear, ainda que foi pão, agora Deus vai te dar semente. Então você começou semeando pão, eu comecei semeando pão. Quando eu comecei a fazer as loucuras que eu comecei a fazer, e quem me segue sabe do que eu estou falando, sabe que hora ou outra eu vou lá e esvazio a minha conta. Quando eu comecei, querido, eu comecei no pão. Eu comecei ofertando dinheiro de pagar a conta. Não estou falando para ninguém fazer isso. Mas deixa o Espírito Santo te guiar. Antes de você separar uma oferta, deixa Deus, deixa uma inspiração, deixa Deus te inspirar. Abel foi inspirado porque ele não tinha uma lei. Ele não tinha uma ordenança. Ele não tinha uma porcentagem estabelecida. O que Abel teve foi uma inspiração de Deus. De como honrar Deus. Deixa Deus mostrar para você como que Ele quer ser honrado. Para de querer honrar Deus do jeito que você quiser, irmão. Ah, não, vou aqui, vou pegar aqui, vou dar aqui. Você pode enganar a mim. Eu não sei quanto que você ganha, não sei quanto que você tem na sua conta. Você pode me enganar, você pode ofertar R$5, eu vou pensar o melhor de você. Eu vou olhar e falar: nossa, o irmão deve ter dado tudo que tinha. Só tinha aqueles R$5 na conta. Agora, Deus está vendo. Se você está dando migalha para Deus, Deus está vendo. E eu não quero nem saber, não tenho nada a ver com isso. Quem sonda mentes e corações e contas bancárias é o Senhor. E eu não quero saber de nada, não. Quando alguém manda ali R$2, R$1, 50 centavos, eu olho e falo: glória a Deus. Eu sempre eu tenho isso comigo, eu sempre penso o melhor das pessoas. Agora, Deus sonda mentes e coração. A sua oferta revela você. Bíblia, quando a pessoa levava a oferta, a pessoa era aceita. Não era só a oferta que era aceita, era a pessoa. A Bíblia diz: Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Então a oferta, ela representa você. Você é a oferta. Seu coração é a oferta. E quando você oferta, você está dizendo: Senhor, o dinheiro não tem o meu coração. O Senhor tem o meu coração. Então não tem ofertas de Caim na sua vida. O que é oferta de Caim, Danilo? É quando você dá o resto para Deus. É melhor você nem dar, querido. Como eu disse, o transbordar, o que sobra, é para cair na vida dos pobres. Mas o que você separa, a honra é para Deus. Danilo, mas quando dá para o pobre não é para Deus? Veja o sistema de Deus como que funcionava. Nós não estamos debaixo da lei, mas estude um pouco a lei e veja por trás da lei o coração de Deus. Tente enxergar o coração de Deus que está por trás da lei. Paulo conseguia fazer isso. Quando ele dizia assim: olha,
Na lei está escrito: não atarás a boca do boi enquanto lavra a terra. Acaso Deus falou isso porque ele tinha cuidado com os bois? Deus não falou isso por nossa causa? Então, Paulo conseguia olhar um mandamento, olhar uma ordenança e enxergar o coração de Deus por trás daquilo ali. Então veja se a honra do povo era para os pobres ou se a honra ia para os sacerdotes. Vá para a Bíblia. Vá para a Bíblia. A honra ia para os sacerdotes. As esmolas iam para os pobres. As sobras iam para os pobres. E eu falo isso, parece até algo... Nossa, sobra. Coitado dos pobres. Coitado dos pobres mesmo, querido. Coitados dos pobres, se você quiser pegar sua honra e dar para eles. Como assim, Danilo? A melhor coisa que você pode fazer pelos pobres é honrar a Deus. Deus te dá muito mais e sobrar muito mais para os pobres. Deixa eu te falar. Eu nunca honrei o meu pai na fé como eu tenho honrado agora. E quer ver uma coincidência? Eu nunca ajudei os pobres tanto quanto eu ajudo agora. Então essa desculpinha aí, não, dá dinheiro para a igreja, dá dinheiro para pastor, tem que ajudar os pobres. Isso é pro mal dos pobres. Deixa eu te explicar como é que funcionava em Israel. O povo honrava os sacerdotes, Deus prosperava o povo, e porque Deus prosperava o povo, os pobres eram assistidos. Porque quanto mais o povo prosperava, mais sobrava para os pobres. Quer ajudar os pobres, irmãos? Honra a Deus, honre o seu pastor, honre a obra de Deus, honre os ministros do Senhor. Deus vai fazer superabundar na sua vida. E sabe o que vai acontecer? Vai cair na vida do pobre. Eu estava falando, né? Que Deus não é esse negócio de só o suficiente. Deus supriu. Se você está recebendo apenas provisão, tem alguma coisa errada. Sim, existe um tempo. Existe um tempo. A Bíblia diz que Deus fez o povo passar pelo deserto e sustentou eles com maná para eles aprenderem. Então tem um tempo para você aprender algumas coisas. Sim, você passa por um período de aparente escassez, mas aonde você aprende a receber provisão de Deus. É bom, isso é maravilhoso. Esses períodos de deserto são ótimos para você aprender a depender de Deus. Aquele momento que você é mandado embora de um emprego, que você fica ali 2 meses dependendo de Deus, maravilhoso. Isso não é para sua desgraça. Isso é para você aprender a depender de Deus, a não ficar dependendo do emprego. Amém, glória a Deus por esses momentos de aprendizado. Mas veja, deserto não é foco de Deus. Deserto é processo. O destino era Canaã. O destino era terra que mana leite e mel. Meu Deus. Espera, deixa eu parar. Deixa eu parar e deixa eu destrinchar isso aqui para você. O deserto não é o seu destino. O deserto é um processo que você está passando. Então você pode passar por momentos onde você precisa de provisão. Mas se você está precisando de provisão, é porque você está em falta. Então Deus precisa preencher algo que está faltando. Essa não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é não só você estar preenchido, mas estar transbordando para que você reparta. Deserto era o processo. O alvo era Canaã. O destino era Canaã. Você pode estar passando por um processo, mas o seu destino é a abundância. O seu destino, deixa eu falar de novo, o seu destino é a abundância. O que Deus tem para você é a abundância. Ele pode sim permitir você passar por alguns processos. Agora é passar, não é morar. No deserto você não construía casa, no deserto você montava tenda. Por quê? É provisório.
é temporário. Agora, você está 10 anos, 20 anos, morando aí no deserto, já construiu até um barraco aí. Seu destino é a abundância. O que Deus tem para você é abundância. Porque o que Deus tem para você é te fazer uma bênção na vida das outras pessoas. Agora, Paulo disse, eu sei ter fome. Eu sei o que é passar necessidade. Eu aprendi, o segredo é esse, querido. Eu aprendi a passar por tudo isso. Paulo aprendeu a ter necessidade e aprendeu a ter fartura. Agora, você acha que Deus só quer te ensinar a ter necessidade? Não, querido, Deus quer te ensinar a ter fartura também. Eu passei, só de casado eu tenho 11 anos. E foi 11 anos de escassez. Então eu já aprendi a ter necessidade. Então não fica chateado, não. Não fica chateado, não, se agora Deus vai me ensinar um pouquinho a ter fartura, porque a ter necessidade eu já aprendi bastante, tá? Já aprendi a louvar a Deus no pouco, já aprendi a honrar a Deus no pouco. Agora não fica chateado se Deus resolver me dar muito, não. Ah, não acho que homem de Deus tem que ser rico, tem que ser abastado. Não, está errado. Não, pastor, ter carro, casa, e às vezes tem membro na igreja que não tem. Que conversa fiada é essa? Essa é conversa fiada. Essa conversa de diabo. Eu estava conversando com uma filha minha ontem sobre esse assunto mesmo. Essas coisas, quem põe na cabeça da gente é o diabo. Por que é o diabo? Para pensar comigo, você é uma pessoa inteligente. A Bíblia manda você semear na vida de quem te ensina a palavra. Isso é uma invenção minha ou não? Ou está escrito na palavra? Gálatas 6, verso 6. O que está sendo instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Quem disse isso? Paulo. Está na Bíblia. Se uma pessoa instrui muita gente, essa pessoa vai ser pobre? Para pensar. A Bíblia diz para você repartir dos seus bens com quem te instrui. Se você instrui muita gente, e a Bíblia diz que aquelas pessoas que você está instruindo devem semear na sua vida, você vai ficar pobre? A conta não fecha, meu irmão. A conta não fecha. Tem alguma coisa errada. Agora, se você decide, não, meu pastor já está muito abençoado, não vou semear na vida dele. Onde é que está escrito lá no texto que se a pessoa que te ensina já tiver muito, não é para você cumprir o que está escrito? Onde é que está escrito isso? Não, o que está sendo instruído na palavra, reparta com aquele que o instrui, se ele estiver precisando. Onde é que está escrito isso, que se estiver precisando? Onde está escrito isso? Às vezes a gente quer se permitir desobedecer a Deus quando não existe aquela permissão na palavra. Faz o que está escrito. Agora, se eu olho para o meu pai na fé, eu falo, não, ele já tem muita gente que oferta na vida dele, não está precisando não, deixa eu ajudar aqui os pobres. Eu estou zombando de Deus. Isso é o espírito de Judas. Quando Maria, irmã de Lázaro, quebrou o vaso de alabastro, derramou aquele nardo precioso sobre Jesus, Judas se levantou. Nossa, que desperdício! Por que desperdício? Se ela estivesse pagando ali uma conta, uma dívida de Jesus, ninguém ia falar que era desperdício. Se ela estivesse dando ali uma cesta básica para Jesus, suprindo alguma necessidade de Jesus, ninguém ia falar que era desperdício. Só que a oferta dela não tinha nada a ver com necessidade, mas tinha tudo a ver com honra. Honra não é para quem precisa. Honra é para quem é digno. A Bíblia diz, a quem honra, honra. Honra não é para quem está... honra quem está precisando. Não, honra quem merece honra. Honra quem você deve honra. Porque se honra fosse para quem está precisando, você nunca ia honrar a Deus, porque Deus não está precisando de nada. Deus não precisa de nada. Essa conversa de não dar dinheiro para a igreja, semear na vida de pastor, tem tanta gente pobre. Isso é conversa de Judas.
Ah, para que esse desperdício? Poderia-se ter vendido esse dinheiro por muito dinheiro e dado aos pobres. Mentira, ele não estava nem aí para os pobres. Ele não estava nem aí para os pobres. A Bíblia diz que ele queria roubar da bolsa. A maioria das pessoas que vêm com essas conversas de ajudar o pobre, está nem aí para os pobres. Ele quer roubar a Deus mesmo. Ele quer roubar a honra de Deus. Ele está debaixo do espírito de Caim. O diabo odeia a honra, querido. Odeia a honra. Ele não odeia a esmola, não? Não. Sabe por que o diabo não odeia a esmola? Porque aquela pessoa que... Tem muita gente que ajuda muito os pobres. E não tem nada de misericórdia no coração dela. Ela faz aquilo por status. Tem muita gente aí, famosos, que ajuda, faz ONG, só para ter status, para as pessoas verem como que eles são bons. Só que a Bíblia diz que quando você der a sua esmola, faz escondido, ninguém precisa saber, não. E aí? Então o diabo não tem problema com a esmola. Mas quando é a honra, querido, quando Abel fez aquela oferta, quando Abel deu o melhor para Deus, aí o demônio ficou endemoniado, o diabo ficou endemoniado e entrou em Caim, e Caim matou Abel. Caim matou Abel. Quando Maria quebrou aquele jarro e derramou aquele perfume caríssimo, parecia um desperdício mesmo. Se o seu pastor não está precisando, e ainda assim você semeia na vida dele, parece um desperdício. E aí Judas falou, meu Deus, que desperdício. Podia vender esse negócio e dar para os pobres. Jesus falou, os pobres, vocês sempre têm com vocês. Para de vir com conversa de que na hora de honrar, tem que ficar pensando em pobre. Você vê pobre o dia inteiro e você não ajuda. Aí agora na hora de honrar o seu líder, você vem com negócio de pobre. Nem ajuda os pobres e fica com conversa fiada. A maioria das pessoas que vêm na internet falam, não, tem que ajudar os pobres. Não ajuda pobre nenhum. Agora eu garanto que a maioria das pessoas que semeiam na obra de Deus também ajudam os pobres. Por quê? Porque quem semeia na obra de Deus, Deus faz abundar na sua vida e você tem mais do que você precisa para você ajudar os pobres. Tudo que uma igreja precisa para ajudar os pobres, querido, é honrar os seus ministros. Porque a igreja que honra os seus ministros prospera e tem para ajudar os pobres. Como eu estava falando, eu nunca honrei tanto o canal de Deus para minha vida, que é o meu Pai na Fé, como eu tenho honrado nos últimos dias. E olha que coincidência, eu nunca prosperei tanto. E olha que coincidência, eu nunca ajudei tanto as outras pessoas. Agora eu pergunto, se eu ficasse com conversa enfiada, não vou honrar meu pai na fé, não, ele já tem muito, deixa eu ajudar os pobres. Eu estava até hoje ajudando os pobres, mas não estava ajudando os pobres como eu estou ajudando agora, porque eu não ia ter o que eu estou tendo agora. Para de querer ser mais inteligente do que Deus, irmão. Deus sabe o que está fazendo. Faz o que Deus está mandando. Para de querer ser inteligente. Não, eu acho que o certo é o que Deus falou, não é o que você acha, não. O nome disso é soberba. Querer saber mais do que Deus. Quando Deus manda você dar a sua oferta de honra para o sacerdote, no Novo Testamento não tem sacerdote. Eu sei que não tem. Todos somos sacerdotes. Só que Paulo ele usa o exemplo. Paulo ele usa o exemplo dos sacerdotes do Antigo Testamento para falar dos ministérios no Novo Testamento. Não, você não acredita não, né? Sou eu que estou querendo tirar proveito de você, né? 1 Coríntios capítulo 9. É bom ler 1 Coríntios capítulo 9, porque o pessoal fica lá em 2 Coríntios, aí acha que tem só que ajudar os pobres. Tem que fazer os dois, irmãos. Não tem que dar dinheiro para pastor, tem que ajudar os pobres. É mesmo? E quem disse que é para fazer uma só? Quem disse que você tem que escolher o que você vai obedecer a Deus? Faz o que Deus está mandando. Se ele manda honrar o líder e ajudar os pobres, faz os dois. Aí vai usar um mandamento para anular o outro? Como assim? 1 Coríntios 9, verso 13, diz assim:
Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor que os que pregam o evangelho vivam do evangelho. Paulo pegou os sacerdotes do Antigo Testamento e usou como exemplo dos ministros do Novo Testamento. Ele disse, do mesmo jeito, assim como eles viviam da oferta do povo, e a oferta do povo era a honra, eram as primícias, seja da terra, seja dos animais, e o povo também trazia ouro, trazia prata. Agora, se você nunca honrar a pessoa que te ensina a palavra, você nunca vai poder honrar os pobres. É mentira isso de que não estou ofertando meu pastor, mas estou ajudando os pobres. Logo, logo, se você semeia desonra, logo, logo, você vai estar sem nada. Logo. Porque o texto diz, logo depois, abre aí em Gálatas. Gálatas. Agora, comece a honrar quem te ensina. E não precisa ser eu não, que talvez você está me assistindo hoje, mas você tem um pastor abençoado que cuida de você. Honra ele, querido. Não fica dando dinheiro só para pagar aluguel de igreja, não. Não fica dando dinheiro para comprar ar-condicionado, coisas que você usufrui. Aí é muito fácil investir para eu mesmo usufruir. Isso não é oferta, não. Isso daí não é mais do que a sua obrigação. Se você congrega no lugar, você usa o lugar, tem salinha das crianças para o seu filho, tem ar-condicionado para você ficar lá. A sua oferta, aquilo ali não é oferta, não. Isso não é oferta. Pagar aluguel de igreja, de ar-condicionado, coisa que você usufrui, isso não é oferta. Isso não é oferta. Isso daí não é mais do que a sua obrigação. Você usa. Oferta é quando você dá para outra pessoa usufruir. Meu Deus. Então para de querer só investir em coisas que você tira proveito. Isso é uma cultura que existe na igreja. Vamos construir aqui um estacionamento. Vamos todo mundo ajudar. Claro, eu quero guardar meu carro. Vamos tirar uma oferta aqui para a salinha das crianças. Glória! Eu quero botar meu filho. Aí consegue, investe. Por quê? Porque é você mesmo que vai usufruir? Não, honra o seu pastor, honra o seu líder, honra o seu líder. Honra o seu Elias. Honra a pessoa que carrega uma unção para servir você espiritualmente. E você vai ver como que aquela unção vai operar na sua vida e a multiplicação vai chegar na sua vida. Agora, desonra. Desonra a pessoa que te serve espiritualmente para você ver o que acontece. Gálatas 6. Não, eu vou deixar de honrar o meu líder porque eu vou ajudar os pobres. Daqui a pouco você está pobre junto com os pobres lá. Aí eu quero ver você ajudar eles quando você estiver junto com eles. Para você ajudar os pobres, Deus tem que te tirar da pobreza. Quanto mais Deus te tirar da pobreza, mais você vai conseguir ajudar os pobres. Agora, Deus vai tirar você da pobreza você honrando a Ele, não é você desonrando, não. E quando você desonra a pessoa que te ensina, é Deus que está sendo desonrado. Gálatas 6, versos 6 e 7. Vamos ver? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Verso 7. Não vos enganeis, ou não deixe ninguém te enganar. Não, olha lá, o pastor Danilo, tá bem já, comprou até um celular novo. Antes ele gravava com um celular meio ruimzinho, agora já comprou iPhone. E você tá aí, com seu celularzinho ruim aí, você besta. Dá para quem precisa. Não deixa Judas roubar a sua honra. Não deixa Judas te impedir de quebrar o seu vaso de alabastro e derramar o seu nardo. O diabo ele faz isso porque ele quer manter você na escassez. Danilo, mas você vai fazer o quê com esse dinheiro? O problema é meu. Eu pergunto para você o que você faz com o seu salário. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então o homem de Deus ele prega, ele recebe o salário dele. De acordo com o que Deus prospera ele, quanto ele semeia também, o quanto ele exerce a fé dele para receber de Deus e o quanto as pessoas honram ele. Aí você trabalha lá para o seu patrão, aí o seu patrão te paga um salário e ele vai na sua casa depois querer saber com o que você está gastando o seu salário.
qual roupa que você compra, qual relógio que você usa. Agora, é óbvio... mas Danilo, e quando estiver entrando milhões? Aí nós vamos abrir centros de recuperação, nós vamos construir igrejas no Brasil inteiro, nós vamos sustentar missionários fora. Agora, você ofertar algo na vida do seu líder, para a vida dele, e ficar chateado se ele comprou um relógio? A roupa que Jesus usava, querido, era tão boa, tão cara, que os soldados quiseram lançar sorte. A roupa eles rasgaram porque o tecido era bom, e só o tecido já tinha valor. Aí rasgou um pedaço para cada um. Agora a túnica não, a túnica era um bordado de uma peça única, não tinha emenda. Era uma peça bordada inteira. E o valor daquela obra era mais alto do que o valor do próprio tecido. Então eles não quiseram rasgar, eles lançaram sorte para ver com quem ia ficar. E aí eu vou botar uma roupa aqui de marca e olha lá, ó. Não vou ofertar mais não, tô bancando os luxos do... Fica à vontade, querido. Eu vou colher o que eu semeio. Eu vou colher o que eu semeio. E se porque eu estou prosperando, você já está chateado e desistindo de semear no meu ministério, imagina quando eu tiver milionário. Porque eu sou milionário. O que Deus me mandou fazer, as coisas que eu vou fazer para a obra dele, eu tenho que ser milionário. Não é porque eu quero, eu preciso ser milionário. Tem muitos sonhos que o Senhor colocou no meu coração. Eu preciso ser milionário. Ou eu não vou conseguir fazer tudo que Deus me mandou fazer. E se você já está escandalizado agora, imagina quando começar a aparecer pessoas ofertando ofertas de 100 mil reais. Agora, isso não tem a ver comigo, com o que eu preciso. Eu não preciso de nada, querido. Deus me é suficiente. Eu, esses dias, estava com déficit na minha conta. Eu tinha que pagar o meu cartão. Meu cartão era 1.000 e pouco, eu estava com 600 reais na minha conta. E aí eu estava conversando, já tinha feito uma oferta de 100 reais no meu Pai na Fé, naquele dia. Por isso que eu estava com 600, senão eu ia estar com 700. Aí estava conversando com o pastor Edson Conceição, de São Paulo. Deus falou, dá oferta na vida dele também. Eu fui lá e mandei mais 100, mandei 100, já tinha dado 100, dei 100 reais para o pastor Edson. É um homem de Deus, honrei o homem de Deus. Não deu meia hora. Comecei a receber oferta de 200, de 100. Rapidinho minha conta ficou cheia. À noite, geralmente as pessoas me ofertam de dia. Depois que eu saio da live, né, depois de uma palavra abençoada, o povo quer ofertar. Dificilmente alguém me oferta assim à noite, mas naquele dia, Deus falou, oferta no nome de Deus, ofertei na vida do pastor Edson. Já tinha ofertado na vida do meu Pai na Fé. Começou Deus fazer dinheiro chegar na minha vida. Então não estou aqui te ensinando isso porque eu quero te arrancar dinheiro de você. Eu quero libertar você. Eu não quero tirar de você. Eu quero fazer chegar para você. Que o Senhor me sonde o meu coração agora. Vocês sabem muito bem. Ontem eu estava aqui, tinha uma palavra, Deus mudou a palavra. Anteontem eu estava aqui, tinha uma palavra, Deus mudou a palavra. Hoje eu estava aqui, tinha uma palavra, Deus mudou a palavra. Eu prego o que Deus manda eu pregar. Não estou aqui porque eu estou precisando de dinheiro, não. Minhas contas estão todas pagas, graças a Deus. É porque você está precisando de dinheiro, não eu. Deus quer fazer sobrar na sua vida. Então veja, Deus diz, o que está aprendendo, reparta com quem está ensinando. Verso 7. E não vos enganeis. Por que Deus fala isso? Porque Deus sabe que o diabo vai querer te enganar nessa área. E não é com pensamentos aparentemente pecaminosos, não. É com falsa humildade. É com falsa santidade. Não, tem que ajudar os pobres. A conversa de Judas era essa. Isso é mentira do diabo. Oferta na vida do homem de Deus. E não só eu, não. Tem outra pessoa que você assiste, que é ungido e que te abençoa. Oferta na vida dele também. A Bíblia diz, reparte com 7 e até com 8. Eu paro assim que é para você digerir, para você refletir. Honre os homens de Deus, que Deus levantou. Ah, Danilo, mas tem muito pilantra. Então só você não dá o seu dinheiro para pilantra.
Pessoas que fazem comércio da fé. Agora, tem igreja aí que paga 40 mil, 50 mil para cantor cantar e vem falar para mim que, você fica falando de dinheiro, de oferta. Pelo menos eu estou ensinando a palavra. E você que sobe no púlpito quase todo dia para botar medo nas pessoas? Para dizer para as pessoas que se elas não derem 10% para você, o devorador vai entrar na vida dela e vai comer tudo na casa dela e que ela vai ficar doente e se não der na igreja vai gastar com remédio. E quer falar de mim? Quer falar de mim? Não tem moral nenhuma para falar de mim. Prega a lei de Moisés, quer falar de mim? Cobra para pregar e quer falar de mim? Estou ensinando a palavra. Estou ensinando a palavra e vou continuar ensinando a palavra. Não vendo nada, não cobro nada, não ponho preço em nada, não aterrorizo ninguém. Não fico aqui falando de demônio, não fico falando para ninguém que, meu carro quebrou, pastor. É mesmo? Você está dando dízimo? Não. Quebrou por causa disso. Não fico fazendo isso, não. Então não vem falar de mim, não. Eu estou santo aqui, falando disso aqui. Estou falando isso aqui com santidade aqui. Com temor de Deus aqui. Eu sei o que eu estou falando. Estou falando o que eu pratico. Estou falando para você praticar, não. Estou ensinando o que eu pratico. Ninguém que oferta na minha vida oferta mais do que eu oferto. Ninguém. Não tem. Eu estou falando, a hora que aparecer eu paro de falar isso. A hora que aparecer alguém ofertando na minha vida um valor mais alto do que o que eu oferto, seja na vida do meu pai na fé, ou seja em ajuda a irmãos em necessidade, aí eu paro de falar isso. Mas agora eu ainda posso falar. Não tem uma pessoa que oferta na minha vida que oferte mais do que eu oferto na vida dos outros. Não tem. Eu sou o maior ofertante desse ministério. Vou falar de novo. Eu, por enquanto, sou o maior ofertante desse ministério. E se aparecer alguém me dando oferta maior, é arriscado eu ainda querer ir lá e fazer mais, porque eu não vou deixar ninguém ser mais santo do que eu aqui, não. O exemplo desse ministério tem que ser o pastor, tem que ser eu. Para que eu possa dizer para vocês, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Um apóstolo, ele tem que poder dizer isso. Então eu tenho que ser o maior ofertante aqui. Agora, na vida do meu pai na fé, vocês sabem, eu posto lá, esse primeiro dia, primeira oferta. Agora, o que eu faço? As esmolas, Jesus disse, dá com a mão direita, a esquerda não precisa saber. Eu não vou ficar divulgando as pessoas que eu ajudo. Nossa, imagina um pastor, né? Deus enriqueceu. Mas pastor, será que ele ajuda os pobres? Isso aí é ele e Deus, irmão. Se ele não ajuda, ele com certeza em algum momento ou ele vai ser cobrado nessa vida ou na outra. Você não tem que estar preocupado com isso, não é problema seu? Ou será que ele vai ter que desobedecer a palavra e ficar publicando? Toda vez que ele ajudar um pobre, ele vai ter que ficar publicando. Fala, hoje eu ajudei um pobre. Para de se preocupar com o que a outra pessoa deve a Deus. Deus vai cobrar dela o que ela deve a Ele. Deus vai cobrar de você o que você deve a Ele. Para de se preocupar com a dívida dos outros. Mas isso o pastor é mal intencionado, isso. Deus vai cobrar ele, meu irmão. Agora, se você sabe que o cara é um mau caráter, você está fazendo o que aí? Se você sabe que seu pastor é um mau caráter, você está fazendo o que aí? Procure um homem de Deus para você honrar a Deus através da vida dele. Vai atrás de um Melquisedeque, meu irmão. Alguém que te dê pão e vinho. Alguém que te sirva a Cristo. Agora não fica usando os defeitos dos outros como justificativa para você deixar de honrar a Deus. Procura um homem de Deus decente. Não fica aí, não, eu não dou porque só tem pilantra. Vai caçar alguém e dê. Os erros dos outros não me desculpam os meus. Mas eu acho que o meu pastor é um pilantra. Vai procurar outro então. O que você está fazendo aí? Seguindo uma pessoa que você não confia. Seguindo uma pessoa que você não concorda com o caráter dela. Ou você está aí porque é benefício para você. Assim você tem uma desculpa para não semear. Se tem uma terra que é ruim, eu vou ficar sem plantar e sem colher? Não, eu vou procurar uma terra boa. Mas não vou deixar de semear. Quem vai deixar de colher é você, querido.
Deus me deu uma unção de paternidade. Eu estou aqui hoje como pai, ensinando você. Estou falando isso aqui para o seu bem. E se de repente parece que o meu tom de voz, nossa, parece que eu estou falando muito forte, é porque não é contra você que eu estou falando. Eu estou lutando contra demônios, mamon, espíritos de miséria que estão prendendo, que não querem soltar a sua vida. Eles não querem que você entenda isso. Porque eles atrasam a sua vida, atrasam a obra de Deus. Então eu estou aqui derrubando fortalezas. Não com armas carnais, mas com armas espirituais. Com a unção do Espírito, com a revelação do Espírito, quebrando as fortalezas que o diabo colocou na sua alma, anulando sofismas e pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Deus diz que é para honrar os ministros, e o diabo está te enganando, falando que não, que é para você ir ajudar os pobres. Faz os dois. Agora eu garanto, se você honrar os ministros, Deus vai fazer tanta abundância chegar na sua vida, que você vai ajudar os pobres como você nunca antes ajudou. Eu vou repetir isso aqui. Eu nunca honrei como eu estou honrando, e eu nunca ajudei como eu estou ajudando. Uma coisa leva a outra. Honra é honra. Esmola é esmola. Esmola pode ser do que sobra. E Deus está fazendo sobrar por isso mesmo, para poder transbordar. É o milho que cai da carruagem, e você não volta para pegar, para os pobres virem catando. Isso está lá na lei de Moisés, para quem chegou depois. Deus faz sobrar mesmo, que é para ajudar os pobres mesmo. Agora, honra não é do que sobra. Honra é o melhor. Abel, das primícias do seu rebanho, trouxe o Senhor uma oferta. E da gordura, e do melhor. E agradou-se o Senhor da oferta de Abel, e não se agradou da oferta de Caim. Não é porque Caim trouxe verdura e legume, não. Porque na lei, Deus aceitava ofertas de verdura, de cereais. Só que tinha que ser das primícias. Tinha que ser o melhor. Não podia ser resto. O resto era para os pobres. Ai, Danilo, o resto para os pobres. Ai, nossa, parece até que eu estou com raiva dos pobres. Não, querido, Deus vai fazer você prosperar tanto que o seu resto, a sua sobra, querido, vai bancar o aluguel de alguém. A sua sobra vai bancar o mês inteiro de comida de uma família. Porque quando Deus entra, Ele entra para fazer sobrar. Deus não entra para suprir e você ter só o suficiente. Não, 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 não. Isso daí é se você estiver no deserto ainda. Mas quando você entra em Canaã, quando você já foi fiel a Deus, semeou no pouco e foi colocado no muito, é muito mesmo. É para sobrar mesmo. Quando aquela viúva honrou o profeta Elias, trazendo primeiro para ele, a unção de multiplicação entrou na casa dela, e ela não teve só o suficiente. Ela teve provisão ilimitada. E aí você acha mesmo que aquela mulher não tinha azeite e farinha para distribuir para os seus amigos, para os seus vizinhos? Você acha que ela ficou lá com uma panela mágica, com uma botija mágica, jorrando azeite, todo mundo passando fome ao redor dela, e ela lá comendo, só ela, Elias e o menino? Você acha que ela não ajudou não, os vizinhos dela não? Tudo que você precisa para se tornar uma bênção na sua família, uma bênção no lugar onde você mora, uma bênção na sua igreja, é honrar a Deus e Deus fazer transbordar na sua vida. Quando Pedro trabalhou a noite inteira, não pegou nada, mas ele emprestou o barco dele para Jesus pregar. Meu Deus. Aquilo ali, ele poderia estar chateado. Ah, não peguei nada, vem esse cara aí me pedir meu barco emprestado. Peguei nada hoje, deixa eu ir embora. Vai usar barco nenhum aqui não. Ele podia estar ali chateado porque não pegou. Mas não, Jesus pediu o barco, ele cedeu. Aquilo era o meio de trabalho dele. Ele usou o que ele tinha para viabilizar o ministério de Jesus, para que Jesus pudesse pregar. Ele emprestou o barco. Jesus usou o barco dele, mas não sem honrá-lo. Depois que Jesus pregou, Jesus falou, agora volta.
volta e joga a rede do lado direito. E querido, era tanto peixe. Jesus não deu para ele o suficiente, não. Jesus, o barco dele estava quase afundando, querido. Ele teve que chamar os concorrentes. Ele teve que chamar outros barcos. Quando Deus entra é assim. Deus não entra para te dar o suficiente, não. Deus entra para fazer transbordar. A primeira multiplicação de pães sobrou 12 cestos. A segunda multiplicação de pães sobrou 7. Deus sempre faz para sobrar. Deus não faz a conta, não. Deus manda com força para sobrar, querido. Então seja fiel a Deus. Honre a Deus. Ele disse, os que me honram, eu honrarei. Provérbios 3. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias. Dê o melhor a Deus. Tem o espírito de Abel, não tem o espírito de Caim. Não dê sobras ao Senhor. Dê o melhor ao Senhor. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua terra. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Danilo, mas eu não tenho lagar, eu não tenho lavoura. Aqui era para as pessoas que o trabalho delas era esse. Agora, Deus disse que vai ordenar a bênção para te fazer prosperar em tudo que puseres as mãos para fazer. Se você vende empada, querido, você nunca vai vender empada em toda a sua vida. Se você trabalha numa empresa, Deus vai te promover nessa empresa. Ah, mas na minha empresa não tem lugar para promover. Deus vai tirar daí e vai te botar numa empresa que tem. Todas as empresas do mundo são do Senhor, querido. Ele te bota onde Ele quiser te colocar. Basta você honrar Ele. Amém, queridos? Vou encerrar a live. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu ia falar de cura hoje, irmãos. Eu ia falar de cura. Mas Deus quer te prosperar. E Deus quer prosperar esse ministério. Amém? Glória a Deus. Querido, meu Deus, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, obrigado pela tua unção, pela tua revelação. O Senhor nos guia às águas tranquilas, nos faz deitar em pastos verdejantes, nos prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Sua colheita já está pronta, Deus não vai preparar. Ela só está aguardando a sua fidelidade e a sua confiança, porque muitas das vezes você não oferta por não confiar em Deus. Você pensa, vou dar e vai faltar. O Senhor é seu pastor e nada te faltará. Amém, queridos? Você que deseja fazer parte do nosso grupo de discipulado, pegue o número do nosso WhatsApp, meu, do Alexandro. Venha para o grupo. Você que deseja ofertar nesse ministério, o número do Pix está no comentário fixo e na descrição do vídeo. Mas só se você entendeu a palavra. Paulo diz, para que a vossa oferta seja como expressão de generosidade, não como expressão de avareza. Então, se é para dar de má vontade, não dê, não vai fazer falta. Não vai. Deus cuida de mim, Deus cuida dos meninos que trabalham comigo, Deus cuida desse ministério. Agora, se você entendeu a palavra e se você quer honrar a Deus, você pode fazer isso por meio do Pix, que está aí no comentário fixo e na descrição do vídeo, amém? Vejo você amanhã aqui às 10 horas da manhã e vejo você também daqui a pouco, caso você me chame no WhatsApp, tá bom? Amo vocês, até logo!